Bem-vindo à história do poderoso milagre que mudou o destino de Jerusalém e fortaleceu a fé de gerações. Esta é uma narrativa que ultrapassa o tempo, onde coragem, confiança e o poder de Deus se encontram em meio à ameaça de um dos exércitos mais temidos da história. Convido você a acompanhar cada capítulo e testemunhar o confronto entre o orgulho humano e a soberania divina, uma batalha não apenas de armas, mas de fé e convicção. Por volta de 701 a.C., o império mais temido do mundo antigo, os assírios, avançava com força sobre o pequeno reino de Judá. O rei Senaqueribe, orgulhoso e feroz, comandava uma força de 185.000 guerreiros veteranos que haviam subjugado reinos e destruído cidades. Com táticas de guerra intimidantes, o exército assírio se aproximava de Jerusalém, cercando-a como um predador pronto para o ataque. Para eles, a vitória parecia certa. Dentro dos muros de Jerusalém, o rei Ezequias e seu povo aguardavam com ansiedade, sentindo a sombra do desastre se aproximar. Ezequias, um líder fiel e justo, sabia que as defesas da cidade não eram suficientes para deter os assírios. Ele havia restaurado a adoração ao Senhor e, com fé, conduziu seu povo à confiança em Deus, acreditando que somente Ele poderia salvar Jerusalém deste cerco mortal. Enquanto você lê esta história, reflita sobre o poder da oração e da confiança em Deus em tempos de desespero. Essa é uma narrativa sobre um milagre que ultrapassa as barreiras do tempo e demonstra que, diante das maiores ameaças, a fé pode trazer libertação. Prepare-se para mergulhar nos momentos dramáticos que transformaram o destino de Jerusalém. Acompanhe os passos de Ezequias e descubra como um povo, sustentado pela fé, testemunhou a fidelidade de Deus em um momento de crise. Compartilhe essa história. Inspire-se na coragem desse rei e reflita sobre o impacto eterno da fé. Que o testemunho da proteção divina inspire e fortaleça sua própria jornada espiritual. Na vastidão da planície ao redor de Jerusalém, o horizonte se tingia de vermelho enquanto o sol se punha, e a poeira levantada pelo exército assírio tornava o ar pesado. Era como se a própria terra tremesse sob o peso dos 185.000 guerreiros que marchavam em direção à cidade. Escudos e lanças reluziam sob os últimos raí-luz, e o som das vozes e das armas ecoava como uma ameaça distante, mas crescente. O mais poderoso exército da época, veterano de incontáveis batalhas, se aproximava de Jerusalém com a certeza da vitória. Este exército não era comum. Sob a liderança implacável do rei Senaqueribe, os assírios haviam subjugado reinos inteiros, e suas conquistas se estendiam por vastas regiões. Cada cidade fortificada de Judá que enfrentava o poder do Império Assírio caía rapidamente, deixando para trás ruínas e desolação. Era o ápice do poder assírio, e Jerusalém parecia ser apenas o próximo alvo, uma peça a mais no tabuleiro de conquistas de Senaqueribe. Dentro dos muros de Jerusalém, a notícia da aproximação dos assírios se espalhava. Os habitantes da cidade murmuravam temerosos, observando o horizonte com preocupação e ansiedade. As memórias de cidades vizinhas devastadas traziam terror aos corações, e muitos já previam o destino que aguardava sua própria cidade. Para eles, o cerco parecia ser o fim inevitável. No entanto, em meio ao desespero, uma figura se destacava: o rei Ezequias. Um líder justo e temente a Deus, Ezequias compreendia a gravidade da ameaça que pairava sobre Jerusalém, mas sua confiança não estava nas defesas da cidade ou no número de seus guerreiros. Desde o início de seu reinado, Ezequias havia buscado o favor de Deus, removendo ídolos e restaurando a adoração ao Senhor. Ele sabia que, mais do que muralhas e armas, a proteção de Jerusalém dependia da fidelidade e da fé em Deus. Enquanto o exército assírio avançava, Ezequias reuniu seu povo e os exortou a permanecerem firmes. Com voz serena, mas cheia de convicção, ele os lembrou de que o Senhor era sua verdadeira defesa. Ezequias sabia que, ao enfrentarem um inimigo tão poderoso,
A única esperança de vitória viria de uma força superior. Ele não recuou diante da sombra do Império Assírio, mas escolheu preparar o coração do povo para o que estava por vir. E assim, à medida que o pôr do sol mergulhava Jerusalém na escuridão, o destino da cidade parecia pender em uma balança. De um lado, o temível exército de Senaqueribe. Do outro, um rei e seu povo, sustentados por uma fé inabalável. As muralhas de Jerusalém pareciam frágeis diante do poder assírio, mas em cada coração, a esperança permanecia viva, ancorada na confiança de que o Senhor dos Exércitos lutaria por eles. Com a ameaça assíria cada vez mais próxima, a tensão em Jerusalém era palpável. Os cidadãos viviam sob o peso constante da expectativa de um cerco iminente. A voz do medo ecoava pelas ruas da cidade, e muitos olhavam para Ezequias em busca de respostas. O rei, no entanto, mantinha-se firme, guiado por uma fé que ia além das circunstâncias visíveis. Ezequias sabia que sua confiança em Deus precisava ser um pilar para o povo de Jerusalém. Desde o início de seu reinado, Ezequias havia sido um reformador espiritual, removendo ídolos e restaurando a adoração ao Senhor. Ele havia convocado os levitas para purificar o templo, restaurando os sacrifícios e celebrando a Páscoa, uma festividade que não era devidamente observada há gerações. Essas ações não eram apenas simbólicas, eram uma demonstração de sua fidelidade a Deus. Agora, quando o inimigo se aproximava, essas reformas espirituais se mostravam mais significativas do que nunca. Ezequias convocou os líderes e o povo, lembrando-os das promessas de Deus e exortando-os a resistir à intimidação. Não temam o poder do rei da Assíria, ele dizia, sua voz ressoando com força e serenidade. Com ele está apenas um braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e lutar por nós. Suas palavras trouxeram um novo ânimo ao povo, que começou a enxergar a batalha como algo além de uma simples luta entre exércitos. Eles estavam sob a proteção do Deus vivo. Ao ouvir as palavras de Ezequias, o povo encontrou uma fonte de coragem. Eles entenderam que o verdadeiro poder de Jerusalém não estava nas muralhas de pedra, mas na fé que o sustentava. Sob a orientação de Ezequias, Jerusalém preparava-se não apenas com armas e estratégias, mas também com uma renovada confiança espiritual. Homens e mulheres se reuniam em oração, clamando ao Senhor, enquanto aguardavam o desenrolar dos acontecimentos. Durante esses dias de preparação, Ezequias orientou seu povo a permanecerem em silêncio e a não responderem às provocações do inimigo. Ele sabia que as palavras poderiam ser usadas como armas para semear o medo e a dúvida. Em vez disso, o rei encorajava todos a depositarem suas ansiedades em Deus, reforçando a convicção de que, em breve, o Senhor interviria de maneira poderosa. Enquanto o sol se punha sobre Jerusalém, o povo encontrava consolo na fé renovada, e o temor que antes os assolava dava lugar a uma paz inexplicável. Eles estavam prontos para enfrentar o inimigo, não com o desespero de quem se sente desamparado, mas com a esperança de que o Deus de Israel lutaria ao lado deles. Com as forças assírias já posicionadas ao redor de Jerusalém, o rei Senaqueribe enviou um de seus oficiais mais confiáveis, Rabsaqué, para intimidar o povo. Ele chegou até as muralhas com uma comitiva, e sua presença solene e altiva já indicava que trazia um recado pesado. Em voz alta e desdenhosa, Rabsaqué começou a proferir suas ameaças, para que todos os que estivessem nas muralhas pudessem ouvi-lo. O grande rei, o rei da Assíria, manda perguntar: em que vocês confiam para se rebelarem contra mim? Sua voz carregava um tom de desprezo. Ele ridicularizava a ideia de que Jerusalém poderia resistir ao poder assírio, zombando de sua confiança no Senhor. Acaso o Deus de vocês é diferente dos deuses das outras nações que já destruímos? Nenhum deles pôde salvar suas cidades. Quem é o Senhor para livrar vocês das nossas mãos? As palavras de Rabsaqué eram afiadas, projetadas para semear o medo e a dúvida nos corações do povo. Ele argumentava que confiar no Senhor era uma ilusão e que resistir ao exército assírio seria em vão. Seu discurso espalhava-se como veneno,
ameaçando enfraquecer a fé que Ezequias havia incutido no povo. Os mensageiros de Ezequias, que estavam nas muralhas ouvindo Rabsaqué, permaneceram em silêncio, obedecendo à ordem do rei de não responder às provocações. Eles sabiam que, a cada insulto e a cada ameaça, o objetivo do oficial era abalar a confiança dos habitantes de Jerusalém. Mas, em vez de se entregarem ao medo, eles mantiveram o silêncio, um ato de resistência que falava mais alto do que qualquer resposta. Dentro dos muros, o povo também ouvia as palavras do inimigo com inquietação. As dúvidas eram naturais, pois os assírios eram de fato um inimigo poderoso. Mas ao mesmo tempo, eles se recordavam das palavras de Ezequias, que os exortara a confiar no Senhor. A fé de Jerusalém seria testada ao extremo, e cada habitante sabia que essa batalha não seria vencida por força humana. Rabsaqué, percebendo a ausência de resposta, intensificou suas ameaças. Ele prometeu que, se Jerusalém se rendesse, o povo seria tratado com clemência e poderia viver. Mas se continuassem a resistir, Senaqueribe não pouparia ninguém. A promessa de destruição era clara e assustadora, e ainda assim, o silêncio continuava. Após um longo discurso, Rabsaqué retornou ao acampamento assírio, confiante de que seu recado semearia o suficiente de medo para quebrar a resistência. No entanto, o povo permaneceu firme, e dentro de Jerusalém, a fé na proteção divina se fortalecia ainda mais, transformando as palavras de intimidação em um incentivo para permanecerem unidos e confiantes em Deus. Quando as ameaças de Rabsaqué ecoaram pelas ruas de Jerusalém, a pressão sobre Ezequias tornou-se quase insuportável. Como líder, ele sentia a angústia e o medo de seu povo, mas sabia que a única resposta era voltar-se ao Senhor. Em um gesto de profunda humildade, Ezequias rasgou suas vestes e cobriu-se de pano de saco, sinal de arrependimento e submissão total a Deus. Em seguida, dirigiu-se ao templo, onde derramou seu coração diante do Criador. No santuário silencioso, Ezequias se prostrou em oração, entregando a situação inteiramente nas mãos do Senhor. Com as cartas de ameaça de Senaqueribe diante de si, ele falou com sinceridade e reverência. Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins. Tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, que insultou o Deus vivo. Ezequias reconheceu o poder do exército assírio e a destruição que haviam trazido às outras nações. Ele não negava a realidade da força de Senaqueribe, mas sua oração demonstrava sua convicção de que somente o Senhor era o verdadeiro rei sobre todas as nações. Ele clamava por libertação, não apenas para salvar seu povo, mas para que todos soubessem que o Senhor era o único Deus, inigualável e soberano sobre toda a criação. Enquanto Ezequias orava, o silêncio do templo era interrompido apenas por sua voz fervorosa. Os anciãos e líderes de Judá, ao saberem de sua oração, também se uniram em súplica e clamor. O povo, tocado pelo exemplo de fé de seu rei, começou a orar em suas próprias casas, buscando o mesmo auxílio divino. Uma atmosfera de devoção profunda permeava Jerusalém, e o clamor sincero do rei e de seu povo subia como incenso diante de Deus. Após essa oração, Ezequias enviou mensageiros ao profeta Isaías, compartilhando com ele o peso da situação e pedindo uma palavra do Senhor. Ele sabia que Isaías era um servo fiel e que Deus poderia revelar através dele a resposta para aquela crise. A noite caiu sobre Jerusalém, mas agora havia uma paz incomum. O povo de Judá, antes tomado pelo medo, experimentava uma sensação de segurança, uma convicção de que Deus não os havia abandonado. O próprio Ezequias, em sua angústia, sentiu seu espírito renovado, seguro de que o Senhor ouvira seu clamor. A cidade aguardava a resposta divina, sustentada pela esperança e pelo poder da oração. Na manhã seguinte à oração de Ezequias, um mensageiro chegou à presença do rei,
com uma mensagem vinda do profeta Isaías. A notícia era urgente e ansiosamente aguardada, pois o povo ansiava por uma resposta de Deus sobre o destino de Jerusalém. Ao ler as palavras de Isaías, Ezequias sentiu seu coração ser tomado por uma paz que somente a certeza divina poderia trazer. Assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. A mensagem de Isaías declarava com autoridade e serenidade: eis que eu colocarei nele um espírito, e ele voltará para sua terra, e ali eu o farei cair à espada. As palavras eram claras e poderosas, transmitindo a certeza de que Deus estava no controle da situação e de que Senaqueribe enfrentaria sua própria derrota sem que Jerusalém fosse tocada. Ezequias sentiu-se profundamente confortado pela resposta de Deus através de Isaías. A profecia trazia uma promessa de vitória, sem que uma única flecha fosse disparada contra a cidade. A mensagem era de uma intervenção sobrenatural, uma lembrança de que, apesar das ameaças de Senaqueribe e do poder assírio, o Senhor estava atento e determinado a defender seu povo. Isaías também revelou que Deus havia ouvido o clamor de Ezequias e do povo, e que responderia de acordo com sua aliança e amor por Jerusalém. Os assírios, com toda a sua arrogância e confiança em sua força militar, não invadiriam a cidade. O próprio Deus protegeria Jerusalém, e a glória seria sua, para que todas as nações soubessem que Ele é o único Deus verdadeiro. Quando Ezequias anunciou a mensagem de Isaías ao povo, uma onda de esperança e júbilo percorreu a cidade. Jerusalém, que antes se preparava para a destruição, agora acreditava na promessa de libertação. A confiança no Senhor foi renovada, e a fé de Judá resplandeceu como uma chama viva em meio à escuridão das ameaças. Ao anoitecer, enquanto os assírios mantinham vigília em seus acampamentos e faziam seus preparativos, Jerusalém repousava sob a paz prometida por Deus. O povo orava e se preparava para ver o cumprimento da palavra divina. A cidade inteira aguardava, sabendo que o Senhor agiria em seu tempo, transformando o medo em esperança e a opressão em libertação. A noite desceu sobre Jerusalém, mas desta vez havia uma calma incomum na cidade. As palavras proféticas de Isaías haviam trazido conforto e esperança ao coração do povo. Cada cidadão, do mais velho ao mais jovem, aguardava com o coração confiante e os olhos voltados para o céu, sabendo que Deus cumpriria sua promessa. Dentro dos muros, as fogueiras ardiam enquanto famílias e vizinhos se reuniam em oração, contando uns aos outros as promessas de Deus e as histórias de sua fidelidade. A cidade, que durante dias vivera sob a sombra do medo, agora sentia uma paz indescritível, fruto da confiança em Deus. A vigília se tornou um ato de fé coletiva, e todos, de alguma forma, sentiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Enquanto isso, fora dos muros, o acampamento assírio continuava sua atividade com a mesma intensidade. As fogueiras dos assírios brilhavam ao redor de Jerusalém, iluminando o cenário de batalha iminente. Os guerreiros se preparavam para o ataque, e o clima de antecipação estava presente em cada movimento dos soldados. As armas estavam prontas, as estratégias definidas, e os assírios acreditavam que tomariam a cidade ao amanhecer. Mas para o povo de Jerusalém, aquela noite era diferente. Ezequias, sabendo da promessa de Deus, incentivava todos a manterem a fé, lembrando-os de que o Senhor havia prometido sua proteção. O silêncio que pairava sobre a cidade não era de medo, mas de uma paz sobrenatural, uma certeza de que o Altíssimo estava cuidando deles. O rei Ezequias, ao observar seu povo em oração e descanso, sentiu seu próprio coração tranquilizar-se ainda mais. Ele sabia que Deus, o Senhor dos Exércitos, estava no controle da situação e que Jerusalém estava protegida pela presença divina. O povo, guiado pela fé e pela profecia de Isaías, aguardava em silêncio, um silêncio que era um ato de confiança total. Enquanto a noite avançava, uma expectativa quase sagrada envolvia Jerusalém. Do outro lado dos muros, o exército assírio mal podia imaginar que o Deus de Israel,
O Senhor, a quem haviam desprezado, estava prestes a demonstrar seu poder de maneira surpreendente. Assim, Jerusalém manteve-se em vigília, com o coração firme e os olhos atentos, aguardando o desfecho que o Senhor, em sua soberania, havia prometido. Enquanto Jerusalém repousava em paz, uma presença invisível e poderosa desceu sobre o acampamento assírio. Na escuridão da noite, sem som ou alarde, o anjo do Senhor se movia entre as tendas e fileiras de guerreiros adormecidos. Sua chegada era sutil, quase imperceptível, mas carregava uma força incomparável. Era o próprio poder de Deus, manifestado para proteger seu povo e cumprir a promessa feita a Ezequias. Em um só momento, uma devastação silenciosa começou a tomar conta do acampamento. Os soldados, antes tão confiantes em sua força e invencibilidade, foram atingidos por uma morte inexplicável e misteriosa. Tendas esvaziavam-se de vida, e onde antes havia um exército grandioso, agora reinava um silêncio assustador. O anjo do Senhor, em sua missão divina, deixava para trás apenas o rastro da intervenção sobrenatural de Deus. Quando o primeiro raiar da manhã tocou os campos ao redor de Jerusalém, o povo de Judá acordou e se aproximou das muralhas, ansioso para saber o que ocorrera durante a noite. Ao observarem o cenário diante deles, seus olhos se arregalaram em espanto e reverência. Os assírios que haviam sitiado a cidade com tanto orgulho estavam agora caídos, seus corpos espalhados em silêncio. O número de mortos era imensurável, um testemunho poderoso do milagre de Deus. O exército de 185. 000 guerreiros, o mais temido da época, fora reduzido a nada em uma única noite, sem que um só soldado de Jerusalém precisasse levantar uma arma. Era o sinal inquestionável de que o Senhor havia lutado por seu povo e de que sua promessa de proteção não falhara. O povo de Jerusalém caiu de joelhos, seus corações tomados por uma mistura de alívio, espanto e gratidão. Cada homem, mulher e criança que observava aquela cena compreendia que a salvação havia vindo de uma fonte divina. Não restavam dúvidas. O Senhor, em sua fidelidade, havia libertado Jerusalém de uma destruição certa, provando que ele era o único Deus verdadeiro e o protetor de Israel. A notícia do milagre se espalhou rapidamente por toda Jerusalém, e o rei Ezequias liderou seu povo em cânticos e louvores, exaltando o nome do Senhor e reconhecendo seu poder soberano. A cidade, que na véspera estava à beira da destruição, agora era testemunha de um ato de intervenção divina que seria lembrado por gerações. Na manhã seguinte ao milagre, a notícia da destruição do exército assírio rapidamente chegou a Senaqueribe. Ao observar o acampamento devastado, onde antes se encontrava seu poderoso exército, o rei da Assíria experimentou o terror e a humilhação como nunca antes. Ele, que havia avançado com tanta confiança, teve que encarar a derrota não pelas mãos de um exército humano, mas pelo poder de uma força que ele não podia combater. Senaqueribe sabia que o único caminho era a retirada. Humilhado e com um número reduzido de sobreviventes, ele ordenou a marcha de volta para Nínive. O que começara como uma campanha de conquista, terminou como um exemplo de fraqueza e impotência diante do Deus de Israel. Em silêncio e vergonha, os assírios voltaram para sua terra, carregando a marca de um fracasso inexplicável. Dentro dos muros de Jerusalém, a retirada de Senaqueribe era vista como o ato final do milagre. O povo, que testemunhara a intervenção divina, agora via com seus próprios olhos o cumprimento da promessa. Nenhum arco ou flecha havia sido necessário para salvar a cidade, pois o Senhor fora a sua defesa. Ezequias, cheio de gratidão, liderou o povo em uma grande celebração, honrando o nome do Senhor, que lutara por eles. Nos dias que se seguiram, Jerusalém vibrou com louvores e orações de agradecimento. A cidade inteira se uniu em cânticos de vitória, exultando pelo livramento que só o Senhor poderia ter proporcionado. Ezequias, emocionado pela fidelidade divina, enalteceu a soberania de Deus sobre todas as nações, reafirmando o compromisso de Judá com a adoração ao único Deus verdadeiro.
Enquanto Senaqueribe retornava para Nínive, sua reputação manchada pelo fracasso, Jerusalém era fortalecida pela vitória divina. O episódio tornava-se uma lembrança viva de que o Senhor é o único Rei verdadeiro e que ele protege seu povo. O milagre da proteção de Jerusalém ecoava como um testemunho do poder divino e do valor da fé em tempos de adversidade. O nome de Deus, exaltado por toda a cidade, seria lembrado por gerações. Jerusalém, agora em paz, sabia que sua verdadeira defesa não estava em suas muralhas, mas na aliança com o Senhor. O povo descansava, confiando que Deus havia mostrado mais uma vez que ele é fiel àqueles que confiam em seu nome. O milagre da proteção de Jerusalém rapidamente se tornou uma lenda viva, contada e recontada nas ruas, nos campos e nos lares de Judá. As crianças ouviam com admiração a história de como o Senhor derrotara o exército assírio sem que uma única flecha fosse disparada, e os anciãos, com lágrimas nos olhos, narravam com gratidão o momento em que a fé do povo se revelou mais forte que o maior dos exércitos. Para Ezequias e seu povo, o livramento não era apenas um acontecimento histórico. Era uma prova viva de que Deus sempre estaria presente para aqueles que confiassem nele. A vitória sobre os assírios fortaleceu a fé de Judá, dando-lhes coragem para enfrentar qualquer adversidade que o futuro trouxesse. Jerusalém se tornara um símbolo de que, mesmo em meio às maiores ameaças, a fidelidade a Deus era o maior escudo que poderiam ter. O povo, renovado em sua confiança espiritual, passou a valorizar ainda mais as reformas e o compromisso com a adoração ao Senhor. Os sacrifícios e celebrações no templo tornaram-se mais significativos, não como rituais vazios, mas como expressões de gratidão e reconhecimento do poder divino. Ezequias, em especial, foi visto como um exemplo de rei justo e fiel que conduziu seu povo pela fé e pela dependência em Deus. Enquanto outras nações ouvem sobre o milagre, elas também reconhecem que Jerusalém é protegida por uma força maior que qualquer exército. O Senhor dos Exércitos mostrou-se como o verdadeiro Rei de todas as nações. E o episódio se torna um exemplo para todos os povos sobre o poder do Deus de Israel. Judá, agora unida e fortalecida, compreende que o Senhor não falha em guardar seu povo e em fazer cumprir suas promessas. Assim, o povo de Jerusalém aprende que a verdadeira grandeza não está em forças militares ou em riquezas, mas na fé e na humildade perante Deus. A vitória sobre Senaqueribe é uma prova viva de que, quando as esperanças humanas se esgotam, a fé no Senhor permanece como uma rocha inabalável. E o nome do Senhor é exaltado, como uma luz que brilha para todas as nações, anunciando que Ele é fiel e que sua palavra jamais falhará. As gerações que vieram depois de Ezequias lembraram-se do milagre de Jerusalém como uma marca da fidelidade de Deus e uma lição eterna de fé. A história do cerco assírio e da intervenção divina foi contada repetidamente, transmitindo a todos que, diante das ameaças e desafios, o Senhor é um escudo para aqueles que confiam nele. Essa lembrança foi passada de pais para filhos, como um tesouro espiritual que unia o povo de Judá ao seu Deus. O livramento de Jerusalém transformou a cidade em um símbolo sagrado, um lugar onde o próprio Deus se manifestou para defender seu povo. Cada pedra das muralhas, cada canto do templo, testemunhava o poder do Altíssimo, que desbaratara o exército mais temido da época. Esse milagre tornou-se parte da identidade do povo de Judá, inspirando sua confiança e fortalecendo sua aliança com o Senhor. Para Ezequias, a vitória não era sua, mas de Deus. Ele sabia que seu papel fora apenas o de conduzir o povo à fé e à devoção, guiando-os de volta ao Senhor. Sua liderança justa e humilde tornou-se um modelo para os futuros reis de Judá, e sua confiança em Deus foi lembrada como um exemplo de como a fé pode transformar o destino de uma nação inteira. O rei compreendeu que, em meio a qualquer ameaça, a fidelidade ao Senhor era sua maior arma. O evento se espalhou além de Judá, alcançando as nações vizinhas, que ficaram maravilhadas com o poder do Deus de Israel. Para muitos, Jerusalém se tornou um lugar sagrado, um testemunho da força divina que superava todas as forças humanas.
Até os inimigos de Judá passaram a respeitar o poder invisível que habitava entre eles, e a fé do povo foi fortalecida pelo exemplo que esse evento representava. Assim, o milagre da proteção de Jerusalém transformou-se em um legado eterno. A lembrança do poder e da fidelidade de Deus continua viva em cada palavra da história, inspirando todos aqueles que buscam a proteção e a presença do Senhor em suas próprias vidas. Que este relato de fé e livramento seja uma luz para todos os que enfrentam dificuldades, lembrando-nos de que o Deus de Ezequias é o mesmo hoje e sempre, fiel para proteger, guiar e libertar seu povo. A história da proteção de Jerusalém contra o exército assírio é um poderoso testemunho da fidelidade e do poder de Deus. Em uma situação aparentemente impossível, onde um dos exércitos mais temidos do mundo antigo cercava a cidade, o povo de Judá aprendeu que a verdadeira segurança está na fé e na dependência total do Senhor. Ezequias, com sua liderança fiel, guiou seu povo a uma confiança inabalável, e Deus respondeu com um milagre que ecoa por gerações. Esse evento não é apenas um relato de vitória. É uma lição sobre a importância de confiar em Deus acima de todas as circunstâncias. A resposta divina ao clamor de Ezequias mostra que, independentemente do tamanho do desafio, o Senhor é fiel para proteger e guiar aqueles que o buscam de todo o coração. A intervenção sobrenatural de Deus em Jerusalém continua sendo uma lembrança de que Ele permanece presente e poderoso na vida de seu povo. Que esta história inspire e fortaleça sua fé. Quando os desafios parecerem insuperáveis e as forças humanas se esgotarem, lembre-se de que o mesmo Deus que defendeu Jerusalém está ao seu lado, ouvindo suas orações e pronto para agir em seu favor. Compartilhe este relato. Reflita sobre as lições que ele traz e confie que, assim como Deus livrou Judá, ele também é capaz de transformar qualquer situação em um testemunho de seu amor e poder.